Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um Cultura em Movimento. Aqui a gente sempre fala de cultura, de arte, e a arte e a cultura não podem parar. Hoje eu tenho o prazer de receber o tenor Éric Herrero, que une excelência em cultura e compromisso com a gestão pública, né, Éric? É muito importante. Prazer te receber. Muito obrigado pelo convite. Um abraço a todos vocês da equipe que me receberam super bem e a vocês todos aí que estão nos assistindo. Vamos começar então com o início. A sua carreira, como é que você descobriu o amor pela ópera? Olha, é uma história longa. Você tem tempo para isso tudo? É o seguinte, desde muito pequeno eu gostava de ouvir gravações de ópera, de zarzuela, na verdade, que é um tipo de ópera espanhola. Então eu ouvia discos antigos, discos do meu avô, etc e tal, e fui tomando contato com aquela vocalidade, com a voz impostada. E dali para a ópera foi um pulo, né? Porque são linguagens primas, muito parecidas. E comecei a imitar os sons e aqueles cantores, etc e tal. E gostei muito daquilo, sempre tive uma casa envolta a muita música. Minha mãe gostava muito de música, cantarolava o dia todo, etc e tal. Então a música, de forma geral, sempre teve uma ligação muito grande com a minha infância. Eu fui depois estudando outras coisas, passei por grupos amadores de teatro, eu sempre gostei de atuar e tudo mais, mas foi aos 18 anos, aí quando eu já estava trabalhando, já começava a ter uma rendazinha minha, é que eu pude pagar os meus estudos e ingressei num conservatório em São Paulo, eu sou paulistano, né? Ingressei no conservatório de Debussy em São Paulo e comecei a estudar técnica vocal. Paralelamente a isso, o que é muito importante para o cantor, aprendi também um instrumento. Fiz aulas de piano e aula de violino como instrumento complementar. Daí em diante, tomando ideia de que eu realmente poderia enfrentar uma carreira profissional, que eu tinha todas as faculdades para isso, é que eu decidi que ia ser um cantor. E aí descobri que realmente eu tinha um registro de tenor, que é a voz mais aguda masculina. E depois de um tempo de estudos, comecei a participar de algumas provas, algumas audições, alguns concursos. Até que eu ganhei uma edição brasileira do concurso Maria Callas, que é um concurso que tem revelado há muitos anos inúmeros artistas, praticamente 90% dos artistas hoje do mercado brasileiro foram revelados por esse concurso importante, né? Que é realizado pela CIA Ópera São Paulo há muitos anos. E aquilo fez com que eu ficasse conhecido nacionalmente e me desse também uma abertura internacional, porque eu poderia participar de uma semifinal de um outro concurso internacional que tinha esse convênio. Dali em diante, as coisas começaram a se abrir no mercado profissional para mim. Comecei a fazer papéis pequenos em óperas, em locais mais importantes, e em locais menores eu fazia os protagonistas, e assim eu ia levando paralelamente essas duas modalidades, vamos dizer assim, de carreira. Até que em 2007, 2008, por aí, eu comecei a ter as oportunidades de fazer os protagonistas nos teatros mais importantes. Aí Teatro Municipal de São Paulo, Teatro Municipal do Rio de Janeiro, quando eu estreiei aqui em 2009, e aí nunca mais parei de cantar no teatro desde então, e também daí nasceu minha paixão pelo Rio. Eu tinha essa vontade de vir morar no Rio de Janeiro, até que realmente aconteceu. Mas o início foi mais ou menos assim: muito trabalho, muito estudo, muito investimento, porque não é uma carreira barata. Você precisa ter um pianista, que a gente diz um correpetidor, ou um coach, que te ajude a preparar todos os papéis, a memorizar os papéis, a te passar todas as noções exatas de
repertório, estilo, sobretudo, que é importante. Depois tem a questão dos idiomas. A gente canta, pelo menos aqui no Brasil, quase que 70% do repertório nosso é de ópera italiana, mas você precisa conhecer um pouco de francês também, um pouco de alemão. Então não é uma carreira barata, infelizmente. E a gente precisa batalhar enquanto gestores, que agora estou, que mais e mais pessoas possam ter acesso, então, a todas essas ferramentas para que possam se preparar e ingressar no mercado de trabalho profissional de uma forma segura e firme para poder agarrar essas oportunidades todas que vão aparecendo. E o que o Eric falou aqui, todas as ferramentas, não é só cantar, é a interpretação, né? Na verdade, é um artista completo ali no palco, né? A voz é um elemento extremamente importante, mas não é o único. Porque você tem que ter musicalidade, tem que ter um bom ouvido, tem que conhecer idiomas, tem que conhecer repertório. Fora isso, você tem que ser muito bom ator em cena, e cada vez mais o público exige isso. Sim. Que você seja um ator que canta muitas vezes. Exato. Então a voz é um elemento muito importante, mas não é o único elemento. E quais foram as suas fontes de inspiração? Olha, eu gosto muito de alguns tenores ainda até hoje que eu acompanho, que ouço gravações antigas. Um deles é Franco Corelli, que na minha opinião é um dos maiores tenores de todos os tempos. Mas antes dele ainda, Enrico Caruso, que foi um tenor que revolucionou a forma de cantar em sua época. Os próprios três tenores, Plácido Domingo, Pavarotti e Carreras, têm uma importância extremamente fundamental, eu diria, para a ópera seguir viva ainda até hoje. Quando eles se reuniram na década de 90, a ópera no mundo passava por um período já de uma certa escassez de público, e através daqueles concertos populares que eles fizeram, e fizeram tantas vezes, e depois foi imitado por tanta gente também, fizeram com que o público fosse renovado, que mais pessoas que não pensavam em ir até a ópera, a partir daqueles concertos, tiveram seu interesse aguçado pelo setor e passaram a frequentar também as casas de ópera, né? Então esses todos vão sendo os nossos exemplos a serem seguidos, mas também as cantoras como Maria Callas, que era justamente aí um grande exemplo de uma cantora que interpretava muito bem, que era uma grande atriz, Renata Tebaldi, enfim. Agora, o Eric falou que em 2009 foi seu primeiro contato com o Municipal, né? Daqui, o Teatro Municipal aqui do Rio, e que ficou para sempre, né? Assim, se perpetuou. Conta pra gente como é que foi essa parceria, essa relação de sucesso. Eu vim para fazer um papel pequeno em O Guarani, de Carlos Gomes, em forma de concerto, e eu fiquei apaixonado pelo teatro. Fui recebido por um funcionário maravilhoso, que é o senhor Adilson, que trabalha com a gente até hoje. E aí eu sempre digo isso a ele: você foi a primeira pessoa que me recebeu aqui no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E eu fiquei apaixonado pela acústica, não só pela beleza da sala de espetáculo, do teatro, mas também pela acústica. O teatro tem uma acústica muito boa, muito agradável, para que a gente possa exercer o nosso canto sem esforço, sem causar dano à voz, sabe? E depois disso, claro, as próprias pessoas, os funcionários, os artistas da casa, com quem eu rapidamente tive uma boa relação e formei uma boa amizade ao longo de todos esses anos. Aí fui voltando todos os anos, sendo convidado pelas diretorias artísticas que me antecederam, e tenho uma relação de amor muito grande com o Teatro Municipal, também como artista. Fiz muitos papéis aqui, não sei agora de cabeça, mas tive a oportunidade de cantar óperas raras aqui, como por exemplo Ienufa, de Janáček. Então é uma casa que sobremaneira mora no meu coração.
Gente, o Teatro Municipal é palco de grandes espetáculos nacionais, internacionais. Agora, sair dessa questão do sentimento da cultura para também se interessar para a questão pública da gestão é mudar de um polo para o outro sem perder a química entre os dois, né? E você teve esse interesse. Conta pra gente. Olha, eu sempre fui um artista muito preocupado com o setor, com o bem-estar dos meus colegas também, não apenas com a minha função de cantor dentro de todo aquele arcabouço que forma o setor da ópera no Brasil e no mundo. Sempre me preocupei com a produção em si, sempre prestei atenção à técnica, enfim, em todos os elementos que formam o nosso setor, como eu disse. Um pouquinho antes da pandemia, eu me brotou uma vontade de voltar a estudar, uma coisa assim meio inexplicável. E eu falei pra Flávia, pra minha esposa, eu falei, Flávia, eu tô com vontade de voltar a estudar, etc e tal. E ela falou, mas olha, tem que ser alguma coisa que não atrapalhe sua carreira, porque tá indo tudo bem, você tá cantando em vários teatros do Brasil, fora do Brasil também, então tem que ser alguma coisa que se some a sua função de cantor solista, sem que atrapalhe sua carreira, você tá no auge da carreira. E eu fui buscar justamente na produção cultural isso. Eu tinha tido uma experiência justamente em parceria com o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Eu acho que foi em ano de 2016, 16 para 17, que nós tínhamos formado um grupo de artistas e trouxemos uma produção pronta de Buenos Aires, na qual eu tinha cantado em 2013, para o Teatro Municipal. E eu gostei daquela experiência de produtor. Aí eu falei, Flávio, eu acho que eu vou fazer produção cultural. Aí acabei fazendo uma faculdade mesmo e me formei tecnólogo da produção cultural. Uma das matérias que me acompanhou durante todo o período na faculdade era gestão de equipamento cultural. E aquilo me despertou muito o interesse, eu gostei muito daquilo. Então ter contato com planilha orçamentária, com legislação, gostei muito disso. E a partir da minha formação surgiu também o Conselho de Cultura do Estado. Eu me lembro que a gente estava em ano de 2020, se eu não me engano. A gente estava no meio da pandemia e teve uma eleição para a cadeira do Conselho de Cultura. Então o Conselho de Cultura do Estado, ele tem representação das 10 regiões do Estado e também de 6 segmentos artísticos. E aí eu me candidatei para a cadeira de música. E tive uma boa votação no setor. As pessoas realmente fizeram campanha, etc. E me elegeram ali conselheiro. Comecei a ver então que, além de tudo, a minha bagagem como produtor cultural estava me ajudando nas pautas do conselho. E quis me aprimorar e aprofundar mais ainda os meus conhecimentos na gestão pública. E aí então fui procurar uma pós em gestão pública. Aí formado, etc e tal, veio também um convite para que eu assumisse a diretoria artística do Teatro Municipal do Rio de Janeiro no pós-pandemia. O teatro ainda estava fechado, ainda tinha números altos de Covid e tudo mais. E eu aceitei o desafio. Até na época, as entrevistas todas que eu dei, eu estava dizendo que era o maior desafio da minha vida. Porque trata-se de um equipamento gigantesco, com centenas e centenas de famílias que dependem do funcionamento dele diretamente. Outras centenas de famílias que dependem indiretamente, porque ele gera empregos e movimenta toda a economia criativa do setor. E fora isso, era um equipamento que estava fechado na pandemia. Então, para você fazer aquilo tudo voltar a funcionar, aquela engrenagem, tirar o ferrugem do período da pandemia, não é nada fácil. E o que eu trouxe do palco para a gestão pública sempre me ajudou, que é pautar as minhas decisões, pautar os passos que eu vou dar, sempre pensando na necessidade do artista, seja o artista da casa, seja o artista convidado, pensando no setor artístico como um todo. Então eu tenho a alegria e a bênção
de ter a carreira artística, eu tenho 21 anos de carreira, né, como cantor, e eu trago esse coração, esse sentimento no coração sempre que eu tenho decisões e rumos a serem traçados na gestão pública. E o Eric foi o primeiro artista a ser eleito 2 vezes para o Conselho Estadual de Política Cultural, né? Na verdade é o seguinte, aí já como representante do poder público, o conselho é paritário. Então a gente tem representantes do poder público e temos representantes da sociedade civil. Eu, quando entrei, estava como um representante da sociedade civil eleito. E depois, a presidência do conselho, ela, num mandato de 2 anos, ela é exercida durante 1 ano pelo poder público, depois 1 ano pela sociedade civil. No ano do poder público, então, eu tenho uma indicação da secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, no caso, Daniele Barros, para quem eu mando um grande abraço, parceira, além de tudo, nossa líder máxima da cultura aqui no estado e que tem colocado o Rio de Janeiro realmente na vanguarda do desenvolvimento cultural e da potência cultural que a gente tem. A gente deve ao trabalho dela e da equipe que ela soube e sabe formar e sabe manter. E aí eu fui indicado, eu estava como vice-presidente do conselho, o presidente José Fernandes saiu logo no início do mandato, eu assumi o mandato dele. Depois eu fiquei um tempo fora enquanto a sociedade civil estava na presidência e no novo mandato, né, depois de uma nova eleição do conselho, ela me convidou de novo e me indicou para ser de novo presidente do conselho. Então é a segunda vez que eu assumo a presidência do conselho, o que é além de uma alegria, uma honra, uma missão que eu levo com muito afinco, porque o conselho é um órgão extremamente importante para a fiscalização, a proposição e implementação de políticas públicas realmente fundamentais para a cultura do estado. São muitos desafios, né, à frente. São muitos desafios, mas os conselheiros todos são muito conscientes e ajudam muito a presidência na condução dos trabalhos. Agora, vamos fazer o seguinte, a gente está falando aqui da gestão pública, mas também falando da cultura, da arte. Vamos assistir a um trecho do Eric cantando, vamos lá? Vamos lá.
Gente, muito linda essa ópera Leville no Teatro Municipal de São Paulo, né, Eric? Verdade, foi um convite super bacana do Teatro Municipal, porque com essa ópera Leville, eu estreiei em 2008 no teatro. E aí, muitos anos depois, eles refizeram a obra numa nova produção. Não é uma obra muito realizada nos teatros. É um Puccini, primeira ópera de Giacomo Puccini, e que infelizmente é feito muito pouco no mundo. Sim. Fizemos aqui no Teatro Municipal no ano passado, inclusive com a participação. Ela é uma ópera balé, com a participação da Cláudia Mota, nossa primeira bailarina no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E aí, então, foi muito bacana voltar ao Teatro Municipal de São Paulo numa obra e num papel com o qual eu debutei ali naquela casa. Uma emoção Exato, dupla, né? Imagino. Exato. E aí a cena que vocês estão vendo é a cena final da área do Roberto, justamente, quando ele volta para casa e está sendo perseguido pelas viles, pelas bruxas, pelas feiticeiras, e acaba morrendo no final da ópera. Muito legal, parabéns. Obrigado. E a gente estava falando aqui da questão também da preparação, né? Tem toda uma preparação com a voz, uma preocupação com a voz, a questão do vento, né? Tem gente que não toma água gelada de jeito nenhum, você é desse? Olha, eu procuro evitar quando eu tenho que cantar, estou em período de récitas e tudo mais. Bebida alcoólica, de forma geral, eu tomo muito pouco. Então, muito cuidado com o vento, sobretudo, né? Ar-condicionado não me faz mal, mas eu sei que tem cantores, tem colegas que evitam o ar-condicionado. Eu não tenho problema com ar-condicionado. Tenho um grande problema com ventilador. Ventilador, sim, é um problemão. Fora isso, é o seguinte, nós somos atletas da voz. Sim. E somos instrumentos vivos. Então, tudo influencia numa noite de resta do cantor. Se ele dormiu 10 minutos antes, se ele comeu alguma coisa mais pesada e teve um certo refluxo, se ele tomou alguma coisa gelada antes e fez mal para a garganta dele, se numa festa de aniversário da avó, na noite anterior, ele cumprimentou alguém que estava resfriado e ele pega alguma coisa. Então, é uma vida difícil, uma vida de sacerdócio, uma vida de devoção. E como eu disse que somos atletas da voz, também precisamos, tal qual um atleta ou quem vai à academia, que se exercita todo dia, a gente precisa exercitar a voz todo dia, porque o canto é justamente muscular. Então é como, sabe quando você fica um tempo sem ir na academia? Sim. Sem ferrugem, fica difícil. Antes você levantava, não sei, 20 quilos, aí depois você não consegue levantar 15, etc. Tal. Com o canto é a mesma coisa, precisa de muita disciplina. A disciplina é a chave de tudo no canto. Atleta da voz, lembramos disso. Eric, são de 3 a 4 horas de apresentação de uma ópera. O público está ali extasiado, vendo aquela apresentação maravilhosa, perfeita, né? Mas existe toda uma preparação por trás disso. Como é que é essa preparação? Sem dúvida. Olha, a gente começa mais ou menos 30, 40 dias antes da estreia. O elenco chega até o teatro. A gente começa a ter um período de ensaios musicais com o maestro. 3, 4 ensaios musicais. Depois disso, a gente começa a ter os ensaios de cena. Aí nós ensaiamos de segunda a sábado, pelo menos 2 períodos. Ou toda manhã e toda tarde, ou tarde e noite. Durante 20 e tantos dias. Depois disso, a gente tem alguns ensaios que se chamam ensaio à italiana. É o primeiro contato em que o artista, o cantor, tem com aquela orquestra, para ver os tempos com o maestro que foram trabalhados lá anteriormente, né, nos ensaios de sala, a gente chama de ensaio de mesa. E no ensaio italiano fica a orquestra aqui, na frente da gente, todos sentadinhos aqui como nós estamos, cada um com a sua partitura, com o seu lapisinho, para anotar qualquer equívoco ou qualquer correção a ser feita. Aí nós temos também um encontro com o coro, alguns ensaios de sala com o coro da ópera, sempre que é uma ópera com coro, claro, e também o ensaio italiano em que o coro participe. Depois disso, nós começamos a ter os ensaios de conjunto, que aí é onde você começa a colocar a cena que você trabalhou em separado com a orquestra. E aí você tem pelo menos 2 ou 3 ensaios de conjunto. Depois disso, a gente tem um outro ensaio chamado antepiano, que é onde chegam figurino, maquiagem, peruca para quem vai usar, chapéu para quem vai usar, enfim, todos aqueles elementos que são até ali
diferentes do que você estava acostumado já naquele trabalho e que mudam a sua sensação corporal, que mudam a acústica, mudam o seu retorno, tudo isso. A partir daí é que a gente vai para os ensaios pré-gerais e depois o ensaio geral. Geralmente, pelo menos no Teatro Municipal, a gente gosta muito de fazer um geral para convidados, porque a gente já tem mais ou menos um termômetro do que o público vai achar do espetáculo ali na estreia e, ao mesmo tempo, para os artistas e, sobretudo, os jovens que têm tido grandes oportunidades na nossa gestão, o ensaio geral com convidados já quebra um pouco aquele gelo. Então faz com que ele chegue à estreia sem tanta tensão, sem tanto nervosismo, para que possa ter uma performance ainda melhor. Não tira toda a atenção, não. Até porque se tirar toda a atenção e o frio da barriga, muda de profissão. Não tem por que fazer. Porque isso é justamente o mais gostoso e é inerente à profissão. Mas a gente se prepara mais ou menos 40 dias. Isso eu estou falando de trabalho em teatro. Mas quando a gente vai preparar um papel, o ideal é que a gente prepare esse papel pelo menos 2 meses e meio, 3 meses antes de chegar no teatro para fazer o primeiro ensaio com o maestro. Tá vendo só, gente? É toda uma preparação, né? São dias, meses até de preparação para acontecer toda aquela magia e deixar o público maravilhado. E tal qual os bailarinos também. Por exemplo, o Balé Teatro Municipal, eles começam todo santo dia, eles têm as aulas e os ensaios das 9h30 da manhã até 4h30, 5 horas da tarde. Eles estão trabalhando ali no teatro e trabalhando duramente todas as coreografias, e em dia de espetáculo, no caso dos bailarinos, eles ainda se apresentam. Eles passam todo o papel durante a tarde e à noite se apresentam para o público. Então, de forma geral, todos os artistas líricos, bailarinos, músicos, os cantores, têm uma dedicação total e exclusiva para poder entregar o melhor para vocês todos. E você falou dos jovens, né? Que tem muitos jovens que chegam lá. E eu, em algumas vezes que eu fui à municipal, eu vi mesmo escolas públicas, os jovens chegando ali para assistir, né? Eu achei muito bacana. Qual tem sido, assim, a reação deles, a receptividade? A gente tem um projeto escola, o teatro tem um projeto escola já há bastante tempo e que funciona muito bem. Então, sempre que tem balé e ópera, a gente tem uma tarde dedicada exclusivamente a alunos do ensino público e também privado, mas essencialmente do ensino público. Então eles recebem uma cartilha que é elaborada especialmente para os alunos. Os professores também receberam uma cartilha e aí trabalham em sala de aula aquilo que eles vão assistir logo em seguida. Nós temos tido sempre casa cheia também no projeto escola, e mesmo em óperas mais densas como Carmen, de Bizet, o público acompanha, gosta muito e depois o feedback é altamente positivo. Então a gente está muito feliz também com o projeto escola no Teatro Municipal. Que é um acesso mesmo, popularizar, porque todo mundo gosta. Muitas vezes a pessoa não tem esse acesso, essa possibilidade de conhecer, né? Nosso grande mote é justamente a democratização de acesso. Que as pessoas tenham a consciência de que o Teatro Municipal é um teatro público. É de todos. Todos têm o direito de ali estar e de fruir justamente dos espetáculos que a gente produz. Érico, vamos dar uma pausa aqui rapidinho no nosso bate-papo, mas continuando falando de cultura, vamos falar agora de literatura, de livro. E nós temos um quadro aqui muito legal, que é o seu livro no DR1. Roda, VT! Olá, Ana Lu, muito obrigado pelo privilégio de fazer parte desse programa Cultura em Movimento. Parabéns porque já é o maior sucesso. Eu sou o Flavinho Silva, cantor, compositor, músico, fui vocalista do grupo 100%, do grupo Fundo de Quintal e atualmente estou como escritor. Quero falar um pouquinho do meu livro. Esse livro que foi lançado na Bienal esse ano, Música, Sons e Ruídos, ele fala basicamente de como extrair o melhor da música para alavancar o seu desenvolvimento físico, mental e espiritual. Me segue nas redes sociais para adquirir o seu exemplar, Cantor Flavinho Silva Oficial. Mais uma vez, muito obrigado e parabéns, Ana Lu, e a todos que estão ligados no Cultura em Movimento, esse programa que já é sucesso aqui na DR1.
Só vitória. Um grande abraço. Voltamos aqui, você que tem seu livro, é só entrar em contato com a gente, com a nossa produção, para lançar aqui no seu livro no Jornal DR1. Eric, a gente estava conversando aqui sobre essa preparação que tem, certo. São dias de preparação, mas mesmo com toda essa preparação, pode acontecer um erro, né? Claro, de vez em quando acontece. Ao vivo. Exatamente. Ser humano acontece. E aí, como é que resolve isso? Olha, a gente, justamente esse período todo de preparo é fundamental para que mesmo que um erro que aconteça, não tire a concentração de todos e todos saibam como retomar ali o caminho para chegar até o final da obra. Fora isso, são profissionais experimentados, tanto na orquestra, quanto no balé, quanto na ópera. Você sabe que às vezes um erro de um colega faz com que apareça aquela história do Duende, do Garcia Lorca, e faz com que todo mundo fique tão ligado a partir dali que a gente tem as apresentações melhores das temporadas a partir de um erro de um colega que pode acontecer. Então, que era pra porque faz com que todo mundo se ligue ali e aquela energia, às vezes que tá um pouquinho mais borocochô da segunda resta, tem a síndrome da segunda resta, que é a seguinte: você vem com um período todo espetacular de preparo, mídia bombando, tudo funcionando muito bem, ingressos todos estão esgotados, aí você vem, faz um ensaio geral maravilhoso, você faz uma estreia maravilhosa, aí, de forma geral, é até inconsciente do ser humano, dá aquela relaxada. E aí os erros, a maioria deles acontece justamente na segunda resta. Então, muitas vezes, os erros que acontecem na segunda resta, fazendo jus à síndrome da segunda resta, fazem com que todo mundo se concentre ainda mais e a gente tenha restas espetaculares. Mas faz parte, a gente está trabalhando com ao vivo, lá não tem o corta, volta, é o ao vivo, entendeu? Não pode perder o rebolado. Isso que é muito gostoso também. Sim. Você dá cara a cara com o público, olho no olho, dando o seu melhor ali, sabe? A cada compasso, a cada nota, a cada passo, fazendo com que o público possa, sobretudo aqueles corações que mais estão precisando de arte, de amor e de afeto, que a gente consiga fazer isso ali ao vivo, através das nossas obras, das nossas performances. E o show não pode parar, né? Não pode parar nunca. Continuar. Você falou, ao vivo não tem como, tem que continuar, né? Exatamente. E aí, de todas essas que você já fez, que foram várias, né? Qual que você, assim, considera tem um xodó especial? Isso é muito difícil. Isso é difícil. Quem tem um monte de filho aí sabe. É difícil. Quando eu tô fazendo, por exemplo, Cavaradossi na Tosca, ele é meu personagem favorito. Quando eu tô fazendo André Chenier, ele é meu personagem favorito. Quando eu tô fazendo Hoffmann, dos contos de Hoffmann, ele é meu personagem favorito. Eu não tenho um que seja aquele que eu mais gosto. Eu gosto de todos, de tudo aquilo que eu pude fazer, que eu tive a oportunidade de fazer, e tive a oportunidade de fazer os personagens mais difíceis da corda do tenor até hoje. Degré, então, em Manon Lescaut, que ele está no palco praticamente todo o tempo, nos 4 atos. Todos eles eu gosto demais. Até por isso é que eu acho que eu consigo me atirar, mergulhar na interpretação, justamente por dar esse mesmo grau de importância a cada um desses personagens que eu abordo. Qual desses você sugere pra gente assistir agora um trecho? Olha, eu gosto muito de algumas gravações que a gente tem aí de Manon Lescaut, que eu fiz em Buenos Aires, eu indico, e também alguns trechos em concerto, tem alguns trechos no Chile da Tosca de Puccini. Então vamos assistir. Sempre il sogno mio, amore
demais, né, Eric? A pessoa fica emocionada vendo. Obrigado. Né? Muito obrigado. Parabéns. Bom, gente, nós vamos agora a um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta aqui com o Eric Herrero falando de um projeto muito bacana que ele criou durante a pandemia. Daqui a pouco a gente volta. Oi, pessoal! Estamos aqui na série do Jornal DR1. E agora com uma novidade. Temos uma sala de geração de conteúdo digital. Todo dia tem assunto aqui. Vamos lá ver? Chegamos na sala de geração de conteúdo digital. Vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo lá? Atitude para sair da zona de conforto, para parar de procrastinar, conquistar os seus sonhos. E aí, gostou? E ainda temos um cafezinho com canela. A nossa. Eu sou Dira Paz e quero convidar todos vocês. Oi, eu sou o celular da Dira. Você sabia que ela me leva pra todo lugar? Oi, filhão. E Mamãe também já manda tá áudio voltando pros pra cá. filhos. Vou chegar por volta mais ou menos de Todo dia. Mas o que pouca gente sabe é que com o aplicativo Celular Seguro, se roubarem ele, dá pra bloquear tudo com um clique. Aparelho, linha e até aplicativos do banco. Simples, rápido e de graça. Já cadastrou o seu? Está sem tempo de mexer nas suas redes sociais? Precisando de melhoria na divulgação de seu ministério? Fique tranquilo, eu tenho a solução. Razarte. Uma empresa de responsabilidade e compromisso com seus clientes. Trabalhamos com fotografia, filmagem, criação de capa para CD, plataformas digitais e muito mais. Para a administração de suas redes sociais, não perca mais tempo. Entre em contato pelo WhatsApp 021 97215 0842. 021 97215 0842. Razarte faz. A você que acompanha o Jornal DR1, fica o nosso convite. Dialoga Brasil, o programa político sem politicagem, atendendo os anseios e a demanda do povo. O Rio de Janeiro, sabendo os trabalhos do Legislativo e do Executivo, mantendo o compromisso com a verdade do Jornal DR1. É no nosso YouTube, vem conosco, Dialoga Brasil. Eu não tô aqui pra sofrer, vou sentir saudades pra quê? Quero ser feliz, bye bye tristeza, não precisa voltar. Agora quem mais precisa vai dar bye-bye para a conta de energia. O governo federal está lançando o Luz do Povo. Energia de graça para quem gasta até 80 kW por mês e com desconto para quem usa até 120 kW. Voltamos com o seu Cultura em Movimento. Lembrando a você para seguir sempre os nossos arrobas, Jornal DR1. Nós estamos no Instagram, TikTok, LinkedIn e, é claro, aqui no YouTube também. E deixar também o arroba do Eric Herrero, Eric Herrero Oficial, não é isso, Eric? Isso, lá no Instagram. Segue lá minha página. Segue a página do Eric lá, que lá você vai ficar por dentro de tudo que acontece, todas as informações, não somente da questão cultural, mas também da gestão pública, né? Tá tudo lá. Exatamente. É só seguir. Agora, Eric, vamos entrar na outra questão que a gente tinha dado aquele spoilerzinho antes do intervalo, que foi esse projeto que você criou em plena pandemia. Conta pra gente. Olha, a pandemia começou com uma história assim. Eu estava justamente ensaiando uma ópera no Teatro Municipal. E aí, quando a gente ia fazer o primeiro ensaio com a orquestra, ensaio italiano, lembra que eu contei? Uhum. Chegou uma mensagem do presidente da Fundação Teatro Municipal dizendo o seguinte: olha, nós tivemos a ordem de fechar o teatro e acreditamos que em 15 dias nós voltaremos. Só que os 15 dias viraram 30, que viraram 60 e a gente ficou um tempão sem voltar. As pessoas estavam assim, ávidas por arte, por cultura, por música. E eu comecei a receber inúmeras mensagens justamente no meu Instagram, que eu uso mais, uso pouco Facebook, uso mais o Instagram, para que eu fizesse lives, porque várias lives já estavam acontecendo, etc e tal. E aí eu fiz uma, e eles gostaram bastante. Depois pediram mais uma, depois de um tempo fiz outra, e me senti bem também fazendo aquilo, porque nós que somos artistas
também ficamos privados de poder exercer nossa função, e aquilo fez muito mal pra gente, até psicologicamente falando. Então, eu conversei com a Flávia e falei: Flávia, acho que eu vou fazer alguns programas. Realmente, você me ajuda na produção? Flávia é uma pessoa extremamente cartesiana, além de ser uma grande cantora, soprano fantástica do Brasil. Ela falou: te ajudo na produção. E aí nós começamos a trabalhar juntos, eu apresentando e ela produzindo, e nós criamos um programa chamado Em Casa com o Tenor. Esse programa, depois, a gente criou um perfil no Instagram fechado, e aí nós começamos a vender assinaturas do programa. E deu muito certo, e a gente seguiu durante 100 semanas com programas inéditos. E nós criamos um grupo fiel, que às vezes renovava para 2, 3 meses, que a gente chamou de confraria. E muitos amigos que até hoje a gente tem, e depois da reabertura, eles vêm até o teatro para me assistir, para assistir a Flavinha. Saiu até um casal que se conheceu aí no programa, no Em Casa com o Tenor, e eles estão juntos até hoje. Mas era um programa muito divertido, que tinha não só a música, muito bate-papo, tinha curiosidade a respeito daquelas músicas, tinha notícias, eu trazia também agenda cultural do que estava acontecendo, essencialmente de outras lives, e tinha alguns jogos, porque nós descobrimos algumas ferramentas no Instagram em que você conseguia fazer projeções de vídeos, etc e tal, e a gente criou uma parte que tinha um game show. E ficou durante 100 semanas, foi um grande sucesso, e a gente até hoje existe ainda a página lá, os vídeos ainda estão lá para todos aqueles que foram assinantes, é uma página fechada para assinantes, e nós criamos essa grande irmandade que a gente chama de confraria até hoje. Muito bacana, que foi a arte então salvando e unindo também, unindo casais. Ó. Foi a arte, justamente a cultura, que impediram que nós tivéssemos um mal ainda maior em toda a sociedade mundial no período da pandemia, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, foi mesmo. Vamos assistir então um trecho Em Casa com o Tenor, né? Vamos lá. Vamos lá. Festival Cena da Ópera no Teatro Municipal, é sua estreia no Teatro Municipal, né? E aí você faz uma dupla estreia. Uma obra sua estreia ali e você estreia também como diretor cênico. Muito bacana, hein, Eric? Muito legal. Por isso que foi um projeto que deu certo. Não tem como não dar certo, né? Verdade. Não tem como não dar certo. Foi muito bacana, muito gratificante. E assistindo assim as imagens, dá uma saudade danada do programa. Não do período, porque foi um período péssimo para a humanidade, mas do programa e de toda a amizade que a gente formou ali, sem dúvida. Agora, Eric, como você concilia, né, a questão da gestão pública com também a outra questão que é a parte artística? Como conciliar essas duas coisas? Não é nada fácil, porque o Teatro Municipal me exige muito tempo, muita dedicação, e não podia ser diferente. É um teatro enorme, de 2.200 lugares, que precisam estar sempre cheios de pessoas felizes assistindo aquilo que está no palco. Nós temos uma equipe muito profissional no teatro. Eu tenho na diretoria artística em si, que além de englobar todos os artistas da casa, seus coordenadores e os seus regentes, né, seja do balé, do coro ou da orquestra, eu tenho o arquivo musical, que a gente deu uma guinada nessa gestão, e é um arquivo musical muito ativo, que traz proposições importantes, que prepara materiais cada vez com mais alta qualidade para os músicos utilizarem, que pesquisa materiais, que pesquisa partituras. Então é um arquivo musical que dá muita alegria e que dá respostas muito rápidas para toda a fundação. Isso é muito importante. E fora isso, a diretoria artística em si, que é formada por técnicos altamente capacitados. Eu tenho 2 assessores, um de programação e um de elenco, que tem 40 anos de casa, cada um deles, um pouquinho mais, que conhecem muito bem a casa como a palma da mão. E aliado a esse conhecimento que eu tenho da casa também desde 2009, e ao meu conhecimento e as skills que eu tenho direcionadas à gestão pública, fazem com que a gente monte um plano de ação nos períodos específicos
em que eu preciso sair para a minha carreira de tenor, né? Então, por exemplo, em São Paulo, a gente acabou de ver em Leeville, eu fiquei lá durante um período. Então, eu vejo, se eu tenho ensaios tarde e noite, o período todo da manhã eu dedico ao Teatro Municipal e, graças a Deus, hoje a gente tem tecnologia para poder fazer todas essas videoconferências necessárias para alinhamento, para emergências, para problemas que acontecem ao longo da temporada ou daquele programa que está aqui. Então é uma coisa muito bem planejada, com bastante tempo de antecedência. Esse planejamento acontece e nós temos sempre reuniões de pauta na diretoria artística. Então a equipe toda, a gente fica reunido numa mesa enorme ali, batendo todos os detalhes, todos os assuntos que são inerentes, desde a contratação de músicos extras, deste ou daquele cantor, passando pelo programa de sala, pelo conteúdo do programa de sala, o podcast do Teatro Municipal, que a gente está na 4ª temporada, há 4 anos que eu apresento o Municipal para você, que está indo muito bem. Então todos esses detalhes vão para essa reunião de pauta e constantemente a gente vai revisitando esses assuntos, mesmo quando eu estou fora do teatro para me apresentar como cantor, que são hoje oportunidades muito específicas que eu escolho muito bem. Os convites continuam, graças a Deus, chegando sempre, mas infelizmente eu não posso atender a todos os convites. Então eu escolho 1 ou 2 vezes no ano em que eu me afasto do teatro, mas tendo essa equipe nota 10 do Teatro Municipal e sobretudo da diretoria artística ao meu lado. Agora, Eric, mesmo com tantos sonhos realizados, quais são os sonhos que você ainda tem a realizar? Que a gente nunca para de sonhar, né? Olha, Deus tem sido tão maravilhoso na minha vida. O maior sonho que eu tinha na minha vida era ser pai. E justamente foi o Rio de Janeiro que me ajudou a realizar esse sonho. Porque quando vim para cá, é que eu reencontrei a Flávia, uma pessoa que eu já conhecia há muitos anos, que nunca havia passado pela minha cabeça que a gente ia acabar namorando e ia acabar se casando. E no Rio de Janeiro é que nasceu o meu filho Rodrigo, que é o maior tesouro que eu tenho, que é o melhor amigo que eu tenho. Então, todos os papéis mais assim almejados eu também fiz. Eu acho que o meu sonho mais imediato é quando eu sair e deixar a diretoria artística do teatro e que pelo caminho que vai se desenhando, até pelo período político, a gente está num período de eleição daqui a pouquinho, então eu vou vendo assim, planejando aí meu final de gestão na diretoria artística do Teatro Municipal. Eu tenho um sonho de deixar o teatro num nível ainda mais alto, deixar o teatro de volta respeitado em todo o Brasil, na América do Sul e na Europa. E a gente tem conseguido isso graças ao trabalho de uma equipe muito brava, de grandes artistas de alta performance que existem no Teatro Municipal, que acreditaram nesse projeto desde 2022, quando eu entrei na diretoria artística, e que mesmo com todas as dificuldades, porque a cultura enfrenta dificuldades no mundo inteiro, mesmo com todas as dificuldades, tem colocado a Fundação Teatro Municipal em primeiríssimo lugar em suas vidas. Equipe nota 10 que merece os parabéns, né? Sem dúvida alguma. E Eric, em nome não somente meu, do Cultura em Movimento, mas de todos os artistas, dá o parabéns por esse trabalho maravilhoso que você tem feito. É um legado que você deixa para os outros também que têm deixado. Então merece todos os nossos parabéns, que você continue, porque realmente é incrível. Parabéns. Muito obrigado, agradeço muito o seu carinho, agradeço mais uma vez ao convite e desejo muita sorte ao programa, ao Cultura em Movimento, ao DR1, a toda essa equipe nota 10 que vocês têm aqui, e contem comigo também sempre que vocês precisarem, viu? Muito obrigada. Agora, continuando falando de sonhos, o que você diria para aquele menino, para aquela menina que está assistindo e que de repente tem o sonho de cantar ópera, de chegar onde você chegou e acha que não é possível para ele? Qual o recado? Não desista nunca. A música e a cultura têm o poder transformador.
eles podem fazer com que haja uma quebra de paradigmas tão grande na sua vida como você jamais pode imaginar. E eu sou a prova viva disso, porque eu sou um cara lá da Zona Leste de São Paulo. Meu pai era motorista, de uma família humilde. Nós nunca passamos fome, mas muito humilde, e que foi justamente através da música e da cultura em que eu tive uma guinada na minha vida, em que eu pude conhecer outros idiomas, outras culturas, visitar muitos países e levar o nome do Brasil e agora do Rio de Janeiro para cada um desses países. Então, se eu pude fazer, vocês também podem fazer. Não desistam. Se isso é o que você acorda de manhã pensando, na hora de dormir você continua pensando, você não consegue imaginar a sua vida sem isso, vá adiante. Vá adiante e trabalhe. Conte com a sorte, porque a sorte sempre ajuda quem trabalha. Não desista. Que lindo! A gente não poderia encerrar de melhor forma do que com essa mensagem, né? Não desista dos seus sonhos. E ele é a prova viva aqui. Eu nem sabia disso, dando essa sua história linda. Então não podemos encerrar de melhor forma. Tenho certeza que você gostou. E se você gostou, curte, compartilha, porque essa história tem que ser compartilhada e a cultura não pode parar. Então, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Um abraço grande para vocês de novo. E a vocês todos, eu faço também um apelo que é o seguinte. Um programa como esse precisa do nosso apoio enquanto sociedade. Se você gostou desse programa e de outros episódios desse programa, compartilhe com seus amigos, compartilhe com a sua família, porque nós é que temos na mão o poder de fazer com que coisas boas como esse programa realmente se perpetuem e fiquem no ar. Então pense nisso com carinho. Se você gostou, mande para o seu amigo, mande para o seu colega. Não deixe que um programa tão bom quanto esse, por qualquer motivo que seja, deixe de ser vinculado. Depende de você. A qualidade do que você assiste, do que você ouve, passa pelas suas mãos. O poder está nas suas mãos. É você quem decide. Maravilhoso. É isso, gente. Muito obrigada e até o próximo Cultura em Movimento. Beijo, tchau.